tudo bem? Começa agora mais uma edição do Bem Verão e nesta segunda temporada do programa a gente preparou assuntos leves e descontraídos para conversar com vocês e mostrar de que forma eles podem ajudar na sua rotina do dia a dia. E neste primeiro programa nós vamos falar sobre a importância de se tirar férias. Tem pessoas que adoram, outras nem tanto. Mas será que esse tempo realmente é necessário para descansar a mente? Quem vai nos falar sobre tudo isso é a psicóloga Mariana Prola, em instantes depois do intervalo. Excelência em ensino. Referência em infraestrutura, tecnologia e inovação. Incentivo à realização dos seus sonhos. Para ter acesso a tudo isso, não precisa tirar os pés do chão. Isso é Unicruz. A vida do seu jeito. Estamos de volta com o Bem Verão e agora eu vou conversar com a psicóloga Mariana Prola. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Mariana. Obrigada, Luciane, né? Um alô, assim, então, para todos os telespectadores do canal da Unicruz, né? Muito obrigada pelo convite por estar aqui. E hoje a gente tem um desafio de falar sobre um tema muito bom, né? Que é a questão das férias, né? E eu queria começar te perguntando se realmente esse momento de pausa é importante na vida das pessoas e já quero que tu me diga por que é importante, né? Para as pessoas ficarem bem atentas a essa questão. Sem dúvida, né, Lu? A pausa das férias, tanto do trabalhador quanto do estudante, é essencial. Porque o que acontece? As nossas tarefas rotineiras, elas geram ansiedade, cansaço e exigem, né, toda da nossa questão mental e física. A pausa, para que se possa não viver essas tarefas cotidianas, é essencial para que o sujeito possa elaborar o descanso, para que o estudante possa renovar as energias para começar o ano que começa e para que o próprio trabalhador também renove o seu emocional para a próxima etapa de trabalho, né? Mariana, o fato das pessoas não tirarem férias, né, no período habitual de um ano, às vezes elas vão protelando, esperam mais meio ano, isso interfere nas atividades profissionais dela, interfere na capacidade de produção? Com certeza, se as pessoas não tirarem as férias no período habitual, elas podem estar forçando, né, o seu emocional, o seu estado físico para situações que gerem estresse. Aí então pode se instaurar um quadro de estresse ou até servir de gatilho para outras psicopatologias. Então, como quais, Mariana? Como, por exemplo, assim, ó, o trabalho, ele nem sempre é a fonte de adoecimento do trabalhador. Ele pode ser um gatilho de outras questões que já estão latentes no sujeito, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, outras patologias que podem ser acentuadas pelo fato da pessoa não tirar férias no seu período habitual, né? E aí pode trazer tudo isso à tona? Trazer à tona. O que já está ali, né? Sim. O trabalho é apenas um facilitador desse processo, o excesso de trabalho, né? Sim. E no que se refere às crianças, né? Essa pausa das férias também é importante para elas durante esse processo de aprendizagem? É essencial, né? Primeiro porque a aprendizagem, ela só acontece durante um período, né? Isso é uma questão fisiológica das crianças. Eles vão processar, eles vão prestar atenção durante um período e depois eles vão arrastar esse desejo, eles não vão mais ter esse desejo da aprendizagem. Então as férias, elas surgem como uma possibilidade deles viverem a infância, que é extremamente importante brincar e não ter compromissos e não ter horários,
né? E porque é através da brincadeira que a criança vai simbolizar sentimentos. Então as férias elas trazem à tona essa ideia de sair da rotina, das obrigações, da tarefa de casa, para produzir coisas mais saudáveis para a infância, no sentido de produção subjetiva. Não que a escola não seja, sim, né? Claro que sim, com certeza, mas o período de férias é extremamente importante para a criança criar um desejo de voltar em março, voltar em fevereiro. Se sentir renovada também. Exato, se sentir renovada também. Alguns pais, durante o período de férias, acabam, né, colocando, principalmente os adolescentes, são as crianças, a fazer alguns cursos intensivos, né? Ou intensificar mais o aprendizado de uma língua estrangeira. Isso é recomendável, já que é necessário que ela também tenha esse descanso, né? Porque muitos pais, talvez até por não estarem de férias e quererem que os filhos se ocupem, acabam buscando essas opções, o que de repente pode não ser tão saudável assim para essa criança ou para esse adolescente, né? É, com certeza. Nem sempre é recomendado que se estendam cursos, que se desenvolva a questão cognitiva através da aprendizagem, mas sim através da aprendizagem de outras coisas que envolvam a inteligência emocional, né? Que podem existir cursos, mas que sejam cursos que tragam mais à tona a questão criativa. Um curso de culinária, algum esporte, alguma coisa nova, até mesmo uma língua, mas assim, coisas que não exijam tanto desse adolescente que acaba de passar um ano inteiro se estressando com provas, com notas, com recuperação. E cansa muito, né? E cansa muito. No que se refere àquelas crianças menorzinhas, assim, né? O que é importante os pais prestarem atenção durante esse período de férias para estar oferecendo como atividade para essas crianças, né? Porque a tecnologia, só te interrompendo um pouquinho, os pais acabam fazendo muito uso da tecnologia, né? Fica aí num celular ou no computador, né? Umas 2, 3 horas, enquanto eu vou resolver algumas coisas minhas, né? Isso talvez não seja tão saudável para a criança, né? Claro. Nós, adultos, não somos criativos em relação aos nossos filhos nas férias, porque existem várias atividades para serem realizadas que não necessariamente envolvam dinheiro, não necessariamente envolvam colocar o filho em alguma tarefa para ele fazer fora de casa. Mas nós podemos fazer em casa tarefas criativas como piqueniques, piscina, banho de manga, né? Como acontecia na nossa infância, marshmallow na fogueira, um churrasquinho à tardinha com os amigos, uma batatinha frita. Então existem atividades assim, e faz a slime, e faz uma gincana com os amigos em casa, assiste um filme. Tudo isso são coisas que todo dia, além de fazerem bem para a criança e para o adulto, são inesquecíveis na memória de uma criança, né? Isso que tu falou é bem verdade agora. Quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei que nas minhas últimas férias eu organizei um piquenique com meu filho mais novo. E eu fiz esse piquenique, inclusive, lá no campus da universidade. Ele achou o máximo, porque eu levei uma toalha bem grande, e ajeitei e organizei e convidei 2 coleguinhas para participarem. E ele achou tão interessante, porque ele disse assim: mãe, achei isso uma coisa genial, porque eu só tinha visto isso em filme. E aí eu fiquei até com um sentimento de culpa, sabe? Sim. Porque eu pensei, poxa, uma coisa tão simples, né? Que requer o quê? Requer tu ter ali um refrigerante, um bolo, um salgado, alguma coisa, e reunir as crianças e se divertir. E ir num lugar agradável, que pode ser uma praça, que pode ser a Unicruz, que pode ser o Parque de Exposições. Ficar conversando com eles, dando atenção, né? Promover alguma brincadeira que o adulto possa participar. É uma coisa tão simples. E é uma coisa que grava, né? As crianças ficam com isso na cabeça, né? Porque é um momento assim que é diferente do habitual deles, né? De estar com tecnologia e com outras coisas, né? Claro, porque o celular, por exemplo, as crianças acabam vendo vídeos de crianças brincando. E isso não é saudável, né? O saudável é que ela viva, que ela se coloque nessas situações, né? Que ela dê significado para a sua existência. Sim. Isso é o mais importante. Sim. Mari, voltando um pouquinho à questão dos adultos, a gente sabe que muitas vezes o ambiente corporativo, né, exige das pessoas que elas não tirem férias no seu período habitual, né, fazendo com que eles fiquem mais meio ano dentro da instituição, dentro da empresa, trabalhando, ou às vezes até mais tempo ainda, né?
Mas às vezes o trabalhador também se sente desconfortável com essa situação porque ele quer esse período de descanso. Como é que ele pode fazer para lidar com essa situação? O que ele pode, de que forma ele pode conduzir essa conversa com o seu gestor, né? Porque muitas vezes ele nem tenta conduzir essa conversa com o seu gestor, porque ele sabe que naquele momento é importante a presença dele dentro da empresa, né? Bom, Lu, o ideal é que toda empresa, toda instituição tenha dentro da sua proposta questões que previnam a doença do trabalhador. Então, e dentro disso estão as férias. Se caso isso não aconteça, porque então, como a gente vive num sistema capitalista, né, que às vezes exige que o trabalhador fique mais, produza mais, e se ele sente que ele não tem essa capacidade, ele tem que chegar até o seu superior, né, e relatar essa sensação e conversar. O diálogo é o mais importante, né? É dizer que não tem condições emocionais de ficar sem esse período de alguns dias e negociar. De repente, fragmentar as férias e tirar alguns dias apenas. Eu ia te perguntar essa questão. As férias fracionadas, elas funcionam? Funcionam. Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu preciso de 20, 30 dias que é para poder descansar. Sim. Mas tem pessoas que se sentem mais confortável descansando por 10, 15 dias. Não gostam de um período tão longo, né? Claro. O ideal seria que todo mundo pudesse tirar 30 dias. Como isso é impossível, algumas por questões institucionais e outras por questões pessoais que não gostam, elas funcionam da mesma maneira. É uma pausa que vai ser saudável, que vai ser boa, que a pessoa vai poder usar para fazer as suas atividades pessoais. E vale igual. O que é recomendado fazer durante esse período de descanso? As pessoas sempre pensam em viajar, né? Muitas vezes não conseguem, ou por questões financeiras, ou por algum outro problema pessoal. Mas o que é importante nesse período, né, de descanso? O que as pessoas devem priorizar na forma de ocupar o seu tempo? Eu acho que as pessoas idealizam muito que a felicidade vai estar numa viagem ou num lugar e que as férias só são legítimas se acontecer uma viagem. E na verdade não. As férias também, ela também se caracteriza como um período que a gente possa fazer coisas que a gente não faz durante o ano. Coisas dentro da nossa casa, arrumações, né, que a gente gostaria de fazer muitas vezes, de arrumar o nosso guarda-roupa, de arrumar os armários da cozinha, né, de poder passear com os filhos, tomar um sorvete, fazer os piqueniques, coisas que a gente no dia a dia, por ter a questão de horário sempre envolvida, a gente não consegue. Então essa coisa de não ter horário e ter um tempo ocioso já é saudável, já é bom. Né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas se libertarem dessa ideia de que a felicidade vai estar numa viagem, que também vai estar. Mas se não for possível, a pessoa possa, dentro do seu próprio ambiente familiar, criar né, condições para isso. Exato. E aproveitar e curtir, né? Curtir isso. Normalmente no período de férias fica todo mundo em casa, né? Junta filho, vó, marido, esposa. E muitas vezes também aparecem os conflitos familiares, né? Porque as férias são esperadas por todos, né? Mas durante o ano a gente passa sempre, né? Cada um tem seu horário, né? Então se vê muito pouco, né? E durante as férias se convive muito mais tempo. E aí, nessa questão toda, também surge o estresse familiar, né? Sim. Porque daí alguns conflitos também aparecem, né? Como lidar com essas situações, Mari? O importante é que, então, cada membro da família também tem as suas atividades individuais, né? Suas caminhadas, as suas corridas, a visita aos seus amigos, para que não fiquem só dentro de casa todos acabando existindo conflitos que não existem às vezes durante o ano pela falta de tempo né, de cada um. Mas o ideal é que então todos tenham suas atividades pessoais, que quando juntos nas refeições, que são legais de fazer em família, possa se criar um ambiente sempre
positivo, né? E que todos se esforcem para que isso aconteça. Esse é um momento que estão todos ali reunidos, né? É sempre bom que as pessoas também usem do bom senso, né? Saber que, né, estamos de férias, né? Não há por que criar conflitos, né? Podemos ser mais flexíveis, temos tempo para isso. Temos tempo, o almoço não precisa ser ao meio-dia, o jantar não precisa ser às 20 horas, então tudo tem mais flexibilidade, o que é o mais legal das férias, é não ter horário. Sim, o que é ótimo, né? O que é ótimo. E tu tem alguma dica para nos dar de uma maneira de programar as férias ou qualquer um pode programar essas férias como melhor lhe convém? Acho que o ideal de programar as férias é de acordo com a nossa possibilidade emocional, espacial e financeira. Né? Então, assim, nada que vá fazer o sujeito ter problemas futuros depois quando voltar de férias. Então, ele tem que sempre se programar para coisas saudáveis e que seja um período de pausa e descanso e que não tenham atividades estressantes envolvendo esse momento. Né? Então, assim, não tem por que fazer passeios em grande distância com muitas pessoas para que ainda não haja um descanso. Então, eu considero que é bem importante a pessoa realmente descansar. Sim. O período de férias também é importante, né? Tanto para o trabalhador como para os estudantes estarem fazendo uma avaliação, né? Do seu ano, né? De que forma que ele foi produtivo, se ele se sentiu improdutivo, como se tornar mais produtivo, né? Dele poder trabalhar esse processo de criatividade dele enquanto profissional. Tá ótimo. E claro que esse período de férias ele já vai proporcionar isso, uma volta de um sujeito diferente, que descansou e que vai existir uma produção criativa bem maior no trabalho. Então ele, claro que nas férias ele vai avaliar se é isso que ele quer fazer, se é assim que ele quer continuar, se é nesse lugar que ele quer continuar trabalhando. Mas eu acredito que já tendo férias a pessoa volta a outra. Renovada. Por isso que é muito importante tirar férias. E ela não é recente na nossa Constituição, né? As férias, elas existem como um direito trabalhista há muito pouco tempo. E ela é extremamente importante. Sim, faz muito bem. Faz muito bem. Mari, eu queria agradecer demais a tua participação aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer dicas bem importantes, né, para o nosso público e falar desse momento, né, que é importante, que muitas vezes as pessoas não querem tirar férias, né, ou não podem tirar, mas é um momento também de autoavaliação das pessoas, né, um momento de ficar um pouco mais sossegado, de ser mais reflexivo, né, e eu acho que a gente conseguiu passar tudo isso para o nosso público. Eu que agradeço, Lu. Tá certo, o Bem Verão de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau!